Bom, eu comecei com 6 anos, comecei no balé. Eu estudava em colégio público e teve uma seleção para darem bolsas para crianças. Eu me inscrevi, só avisei minha mãe, eu me inscrevi aqui, daí ela me levou. E aí eu fui selecionada e comecei a fazer balé a partir daí. E fiz a minha vida inteira. Até os 18 anos, né? Aí, quando eu fui para a faculdade, daí eu decidi que eu ia fazer jornalismo, mas eu fui levando em paralelo a dança também, mas eu sempre quis fazer teatro. Então, sempre estava lá aquela pulguinha do teatro. Enquanto a gente estuda balé, a gente precisa de muita dedicação e tem aquela coisa do prazo, né? Quanto mais velha você fica, mais difícil vai ficando. Então, tem que aproveitar o corpo jovem. Então, eu me dediquei bem à dança, ao balé clássico mesmo, porque é um que mais exige. E aí, depois disso, depois que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu falei, bom, agora chegou a hora do teatro. Quando você falou, vou pro teatro, qual que foi a sensação? Foi de medo. Na verdade foi assim, eu tinha acabado de ser mandada embora do emprego que eu trabalhava numa rádio, aí fui mandada embora, então ia ter seguro-desemprego. Eu falei, é o momento, né? Vou pagar meu curso, vou conseguir, ainda morava com os meus pais e tal. Então foi um momento assim, mas é aquela coisa, né? Mas e aí? Pô, você já acabou de se formar? Mas eu falei, não, vou. E, bom, a partir disso, as portas vão se abrindo, né? Porque você conhece gente, vai criando aqueles círculos de amizade. Olha, tem um estágio aqui, tem um trabalho ali. Aí você vai fazendo e vê que existem possibilidades. Se você, é possível, se você se abre a todas as possibilidades de trabalho que tem muitas, você ter trabalho todo dia, entendeu? Mas você tem que estar ali, né? Quando eu era pequeno, gostava de ouvir histórias mágicas e contos de fadas. Desfrutava da cosquinha que faziam as palavras quando entravam pelos meus ouvidos para semear de rostos e paisagens fantásticas. Esse pequeno jardim que carregamos dentro da gente. Então, enquanto eu estava fazendo o curso de teatro, eu quis alguma coisa para eu seguir ganhando dinheiro, porque o seguro-desemprego uma hora ia acabar, né? Eu precisava me manter. Então, comecei a dar aulas de dança em escolas. E nesse meio tempo, enquanto eu estava no curso de teatro, eu conheci o Lucas. E ele começou a trabalhar como iluminador com o Rafael Curti, que é um bonequeiro uruguaio, mas que morava na Argentina. E estava aqui no Brasil querendo montar uma companhia. Então, nesse processo todo, eu já estava me formando no teatro e eles estavam querendo montar essa companhia. Então, daí eles me convidaram, eu comecei a acompanhar, que o primeiro trabalho da companhia é o Anjo de Papel. Então, eles estavam montando o Anjo de Papel e eu acompanhava só para conhecer um pouco do trabalho, para ver se eu me identificava. Calor. E arregamos com alegorias e metáforas. Esta flor cresce e se multiplica até o infinito. Desse jardim povoado de flores e palavras luminosas que eu nunca deixei de cuidar, vem esta história que hoje desejo compartilhar com vocês. É a história de Clara e o Anjo de Papel. Peço desculpas porque nesse relato que vou contar não há fadas, nem palácios encantados. E a companhia ela trabalha nessas peças com bonecos. Isso. Como a gente tem ali, você me falou, a Maria. É. Como que é esse processo que é muito legal? Geralmente a gente, que eu vejo pelo menos, a gente vê bastante teatro, as pessoas, como que funciona com um boneco? Como que é esse processo de trabalho? Porque a gente vê atores fazendo trabalho com o corpo, tudo. Sim. Como que é esse processo com o boneco? É muito parecido. Na verdade, assim, o trabalho com o boneco é igualzinho à preparação do trabalho de máscara, né? E eu sempre gostei muito, quando eu estudava teatro, tinha muito interesse no trabalho com máscara, porque ele é muito corporal e tem muito a ver com a minha formação de bailarina. Então foi uma coisa que eu sempre me interessei bastante. E o legal do boneco é que a gente faz um estudo de movimentos do nosso corpo e tem que passar para um boneco. Então ele tem que, inclusive, respirar.
Então, tudo isso a gente passa para o movimento do boneco. Então, o boneco está aqui, aí ele está parado. Ele precisa respirar? Ele faz um movimento de corpo que simula uma respiração. Então, sempre tem essa questão assim da gente passar para o boneco movimentos reais que a gente faz, né? Mas isso tudo a partir de um estudo, tanto de como a gente se movimenta, como do que funciona para o boneco. E tem também a questão, eu nunca fui de assistir muito desenho, né? Animação. Mas é muito interessante também para o teatro de bonecos, porque é a mesma linguagem também. Então tem aquela coisa do Papaléguas que corria e ele via que o chão acabou e aí ele caía. Permite esse tempo no teatro de bonecos, então cabe uma coisa mais fantástica, assim, que eu gosto bastante também. Isso é muito legal. E você, a hora que você foi fazer da respiração ali, parece que a hora que você encosta nela, assim, ela ganha Já vida, ganha. sabe? Já é muito, muito, muito legal. Uhum. Teve algum momento, assim, nesse trabalho com os bonecos que foi marcante pra você, que você olhou e brilhou o olho, assim, e falou... Teve. Quando a gente começou a companhia, a gente tinha os planos de criar um repertório para circular pelo país com um repertório, né? Então, geralmente a gente fechava assim temporada, cada fim de semana um espetáculo diferente. Então, a gente teve um trabalho muito intenso. E aí, a gente começou a montar um espetáculo de teatro de bonecos adulto, que é o Cinza. E o Cinza, para mim, foi assim muito especial, porque eu consegui mergulhar na técnica. A gente usava uma técnica japonesa chamada Kuruma Ninjio. Então, eu sentava num banquinho com roda, aí eu vestia os pés do boneco, segurava o boneco e trabalhava com a mão. Então, conforme eu andava com o boneco, o banquinho me levava porque ele tinha roda. E era para adulto, porque tem essa coisa, esse estigma assim do teatro de bonecos é para criança. E a gente sempre, na verdade a gente tem assim, a gente tem esse Cinza que é adulto, que tem conteúdos mais pesados. Mas todo teatro que a gente faz, a gente sempre fala, quando a criança vai pro teatro, ela não vai sozinha, ela vai com adulto. Então a gente tem que fazer uma coisa que agrade o adulto que está levando ela também, né? Então a gente tem sempre essa preocupação. Mas além disso, a gente quis fazer uma coisa voltada para adultos. E o Cinza foi assim sensacional, porque foi um ano de processo, um ano assim, quase todos os dias, eu tenho tudo anotado, tudo desenhado, cena por cena, estudo por estudo, um diário, assim. Então foi muito especial porque ele foi assim, do começo ao fim, todo pensado, pesquisado. É muito gostoso quando a gente tem tempo, né, de fazer isso. Quando Paloma toca Maria, ela parece ganhar vida. Seus movimentos são leves, fluidos, reais. E o detalhe principal, na peça, nem Maria ou Paloma precisam de palavra para criar uma conexão com quem assiste. Tudo é trabalhado com som, sombras e a movimentação da boneca pelo cenário. A gente, que fica do lado de cá assistindo, só consegue se apaixonar pela história e mergulhar completamente nos passos de Maria. Felipe morava numa cidade assim, com ruas, calçadas, casas e afins. Mas o que você não sabe é que essa cidade, que parece tão comum, na verdade, é lugar como outro nenhum. As ruas não são feitas de asfalto, elas ficam lá no alto, e o material usado na pavimentação é algo que parece assim um algodão. Quando eu comecei a estudar a escrita criativa, foi para escrever peça de teatro. Então eu já estou nesse processo, escrevendo uma peça.
E tô estudando esse estilo de texto, né? Tô com vários livros começados, quem é autor sabe, né? Tem vários livros começados, você tem a ideia, você começa, aí esfriou, deixa ali guardadinha, depois você pega ela. Você comentou dessa questão dos bonecos da peça para adultos, e também que mexe com esse lado das crianças, você também é escritora. Sou. E eu vi que você está lançando 2 livros, né? Isso. Eles são livros infanto-juvenil, como é? A Lenda do Escultor de Nuvens, ele foi lançado pela Caravana Grupo Editorial. Ele é infanto-juvenil e também, assim, é para uma criança que já tem uma leitura e uma interpretação de texto, então mais de 10 anos. Mas também para aquele adulto que lê para uma criança menor, também, de novo, é uma história que toca o adulto ali na camada do adulto e toca a criança ali na camada da criança, porque, de novo, eu tenho essa preocupação, quem vai ler para a criança é um adulto, então tem que tocar, então tem ali alguns detalhes que o adulto pega, que a criança não, e tudo bem, mas ele tem isso, então, e sempre eu gosto muito dessa coisa do imaginário, do fantástico, então eu busco sempre isso. E eu trago isso muito pro meu filho, né? Porque foi contando para ele essa história que surgiu. Então um dia ele perguntou, a gente estava brincando de ver a nuvem, e eu falei, você tá vendo ali aquela nuvem em formato de golfinho? E aí ele, nossa, mas quem que desenhou? E aí eu comecei a contar e tal. Então é uma coisa assim, é uma brincadeira com uma criança. Eu já contava que lá no céu existe um homem cujo trabalho fica o dia inteiro moldando. Como elas forem uma massa de pão bem sofada, macia e branquinha, que se fixa em qualquer posição que queremos. Ele acorda bem cedo, pega um pedaço de nuvem e começa a esculpir. Disse também que quanto mais cedo, mais coloridas são as esculturas, porque ele usa o raio de sol para atingi-las. O outro livro, que é o Cidade das Pipas, também foi nessa brincadeira aqui, onde eu moro, tem muita gente solta pipa, inclusive adulto. É um barato, eles vêm de moto, um pega, corta a pipa do outro e tal. Nice. Então às vezes tem domingo, assim, o céu tá forrado de pipa. E, é muito bonito de ver, né? Sim. Aí eu comecei também a fazer uma brincadeira de rima com o meu filho. E criança gosta muito dessa coisa de rima, né? Sim. Aí comecei a fazer essa brincadeira, falei, poxa, isso dá um texto legal. Também escrevi e guardei, né? Aí quando eu comecei a estudar escrita criativa aí, nesse período de pandemia, quarentena e tal, eu comecei a trabalhar esses textos e tal. E eu falei, acho que é possível lançar. Então, esse do escultor, o pessoal da Caravana gostou do texto e publicou. E, inclusive, a gente publicou ele em espanhol na Argentina no passado. E aí, agora que eu tô fazendo o lançamento oficial dele aqui no Brasil, porque tava com um monte de trabalho da companhia, não consegui. Eu falei, bom, agora acho que dá. E o das pipas, tô lançando oficialmente também junto agora, em março, para já colocar aí pro povo conhecer a minha história. Mas, muito legal. Eu acho que a gente teve, né, o Por Aí recentemente com contação de história para crianças, e foi uma coisa que me fez refletir muito, que assim, eu acho incrível quem escreve voltado para criança, assim, porque acho que é muito, traz uma delicadeza, uma sutileza, mas ao mesmo tempo uma coisa muito mais profunda, né? Você lê ali, tanto a criança que está lendo quanto o adulto, é o que você falou, pega alguma coisa. Tem várias camadas, né? Tudo. Cada um alcança ali a sua e atinge todo mundo de uma forma diferente, né? Às vezes fala, não sei se eu entendi. Não, você entendeu do seu jeito. É isso, não tem um jeito certo, um jeito errado. É o seu jeito de entender, a sua interpretação. Você mostra um pouquinho os livros pra gente? Mostro. Porque eu fiquei muito curiosa, eu vi... Esse aqui é em espanhol, que a gente lançou lá na Argentina. Aí esse é a versão em português, eu não sei se tá dando pra ver. As ilustrações são do Rafael, ele é o ilustrador da editora, né? Então ele perguntou mais ou menos como que eram os personagens, o que eu queria, eu fui explicando pra ele, aí ele fez dentro do estilo dele, né? Então esse, tá vendo, ele tem bastante texto, eu uso bastante metáfora, eu gosto disso, então
É legal para criança também pensar, né, assim, nossa, um escultor de nuvem, né? Então é bom, é meio aquela coisa fantástica. Como que foi? Você falou que fez um lançamento na Argentina, tudo. Ah, foi bem legal. A editora me convidou, eles iam fazer um lançamento, porque assim, parece que eles têm uma parceria com uma biblioteca, não, uma livraria de lá. E aí, alguns autores que já tinham publicado iam fazer o lançamento da versão em espanhol. E ele me convidou, ele falou, olha, a gente não tem nenhum infanto-juvenil, queria levar o seu, tal. O meu já estava bem encaminhado, eu falei, vambora. E aí foi uma coisa meio na correria, assim, pra dar tempo, né? Mas deu tudo certo. E aí a gente fez uma noite de lançamento lá, eles transmitiram uma live, foi bem legal. E é bom que daí vai para mais e mais pessoas, né? Então tem distribuição lá na Argentina e no Uruguai, porque parece que o tradutor é uruguaio, então tem essa distribuição para lá também. É legal porque vai espalhando a história. E esse aqui, o Cidade das Pipas, esse é bem especial porque, como eu lancei ele de forma independente, ó, eu escolhi tudo, né? Tudo. Então, eu chamei a ilustradora, aí o Bruno, a ilustradora chama Letícia, o Bruno fez o projeto gráfico. E o que eu queria? Eu gosto muito de rock também. E eu sou muito fã da banda Aerosmith. E eles têm um CD que tem um encarte. O CD chama Nine Lives. E o encarte, conforme você vira as páginas, ele vai dando um zoom out, assim, você vai indo pra fora. Esse eu quis ao contrário, então é a mesma ilustração, mas conforme você vira a página, ele vai dando um zoom. Você vai aproximando, então você vê a igrejinha aí, quando você vira a página, a igreja já tá mais perto, você vê mais detalhes. Então, foi toda uma conversa com a ilustradora. Eu falei, olha, eu quero assim, eu filmei o encarte do CD, ó, tá vendo? Vai se aproximando. E aí o texto vai contando. E aí você já vai vendo as pipas lá, mas você não sabe o que é essa pipa. Então no texto ele vai contando, aí vai se aproximando cada vez mais, a igreja é a referência. Depois que a gente vira mãe, tem uma coisa que a gente fica um pouco monotemática, né? Então, a gente tem que, aos poucos, também sair um pouco disso. Assim, eu mergulhei muito na maternidade, porque era uma coisa que eu queria muito. E eu fiquei 2 anos me dedicando a ele, assim, querendo aproveitar cada momento da infância. E porque também eu sou professora e eu sou muito curiosa com o desenvolvimento infantil. Eu gosto muito de ver, de observar, de aprender. A gente aprende muito com a criança, né? Eu me dediquei a isso. E logo depois disso veio a pandemia. Então eu fiquei muito tempo vivenciando isso, só que eu pensava, tá, meu filho tá aqui, a gente não pode sair daqui, eu tenho que proporcionar coisas pra ele. Então a gente tinha internet, tinha um espaço, eu falei, bom, vamos embora, né? Vamos criar coisas e tal. Então acho que foi um momento assim de eu conseguir proporcionar pra ele coisas diferentes, mas ao mesmo tempo lembrar que, olha, tem artista aqui, tem outras coisas que eu também quero fazer, mas que a maternidade talvez tenha me guiado para uma coisa, né? Livro infantil, nunca imaginei que eu fosse escrever. Mas aí, a partir disso, de conversas, eu fiz ali minha arte e tal. Durante a pandemia, a gente fez uns vídeos, porque teve uns editais, acho que da Funarte, se eu não me engano, não sei se foi só da Funarte, acho que a gente fez só da Funarte. Que era assim, produz um vídeo e inscreve, quem ganhar, ganha aí um valor, uma verba e tal. E aí foi muito louco, porque eu fiz um vídeo de dança com sombra e tal. E enquanto eu tava aqui criando, meu filho entrava o tempo todo, porque ele adora também, e toda hora brincando. Eu falei, cara, eu vou pôr ele no vídeo. E aí ele entrou, e aí entrou toda essa narrativa de maternidade no vídeo. Foi bem bacana, assim. Ao mesmo tempo a gente também criou outra coisa, retomou um estudo de sombra, eu e o Lucas, a gente fez um outro trabalho também. Então teve isso, assim, foi um momento muito importante para eu entender o que é maternidade, como ela ressignificou minha arte, mas lembrar que eu também tenho outras vertentes para trabalhar além do assunto maternidade, né? Começa de novo o caminho.
começa de novo. Veio, sobrou a semente. Então é uma liberdade, assim, é se libertar de amarras, de eu tenho que me definir, eu sou alguma coisa. Cara, eu sou várias. Então é essa liberdade mesmo. Mas assim, você tem que sustentar essa liberdade, né? Então, você decidiu isso, sustenta agora a decisão, que não é fácil, mas é muito gratificante, é muito bom você viver do que você produz, do que você gosta. Então eu encorajo todo mundo a fazer isso. Então agora é a sua vez de brincar. Depois da Cidade das Pipas, qual outro lugar você gostaria de visitar? Até o próximo programa.